Antes de tudo, eleva o teu coração neste momento e deixa que a tua alma encontre silêncio diante de Deus. Não há pressa aqui. Não há peso maior do que a presença do Senhor. Hoje não é apenas mais um dia comum. É uma oportunidade de alinhar novamente a tua vida com aquilo que é eterno. Há uma verdade que precisa ser lembrada logo no início. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo dentro de nós começa a encontrar ordem. Mas quando Ele é deixado em segundo plano, o coração começa a se dividir e aquilo que deveria ser leve começa a se tornar pesado. Talvez hoje tu tenhas acordado com pensamentos acelerados, preocupações silenciosas ou até um sentimento de cansaço interior. Mas ouve isto com atenção. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer voz externa, há uma voz maior chamando-te para voltar ao centro: Deus. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um hábito espiritual, é uma escolha de vida. É dizer com sinceridade: Senhor, antes de tudo, eu te pertenço. Antes das minhas metas, dos meus medos, das minhas responsabilidades, eu te entrego o meu coração. Quando o coração tenta carregar o mundo sem Deus no centro, ele se desgasta. A ansiedade cresce, a mente se confunde e até as coisas boas começam a perder o brilho. Mas quando Deus volta ao trono da nossa vida interior, até o simples se torna leve e o difícil ganha direção. Não é sobre começar o dia com palavras bonitas, mas sobre alinhar o espírito com a verdade. Deus não quer ser apenas parte da tua rotina. Ele quer ser o fundamento dela, o ponto de partida, o eixo que sustenta tudo. Hoje permite que esta verdade te alcance profundamente. Nada funciona plenamente fora da ordem de Deus. Nem conquistas, nem relações, nem planos conseguem substituir o lugar que pertence somente a Ele. Então respira fundo agora e permite que o teu interior seja reajustado. Deus está mais perto do que imaginas, pronto para restaurar o teu foco, curar a tua dispersão e trazer paz ao teu coração. Se sentes essa presença neste momento, escreve nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Quando pensamos em colocar Deus em primeiro lugar, precisamos entender que isso não é apenas uma decisão momentânea, mas uma postura constante do coração. É algo que precisa ser renovado todos os dias, porque o mundo ao nosso redor tenta constantemente roubar esse lugar. Muitas vezes, sem perceber, começamos o dia já cheios de pensamentos sobre o que precisamos fazer, resolver, alcançar ou evitar. E antes mesmo de lembrarmos de Deus, já estamos mergulhados nas pressões da vida. É por isso que o coração precisa ser treinado a voltar ao essencial. Deus vem primeiro. Há uma paz que só existe quando o centro da nossa vida está alinhado com o céu. Não é uma paz que depende de circunstâncias, mas uma paz que nasce da presença. Quando Deus ocupa o centro, até mesmo o caos externo perde o poder de nos destruir por dentro. Mas quando outras coisas ocupam esse lugar, preocupações, pessoas, medo, dinheiro, futuro, o coração começa a perder estabilidade. Não porque essas coisas são necessariamente más, mas porque nunca foram feitas para governar a alma. Deus não foi criado para ser uma parte da nossa vida. Ele é a fonte da vida. E quando a fonte é ignorada, tudo o resto começa a secar lentamente por dentro, mesmo que por fora tudo pareça estar em ordem. Hoje, Deus está te chamando de volta à simplicidade da fé. Não uma fé complicada, não uma fé cheia de ansiedade espiritual, mas uma fé que diz: Senhor, eu confio em Ti antes de entender tudo. Essa confiança é poderosa. Ela não depende de respostas imediatas, mas de uma convicção profunda de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando a vida não faz sentido. E talvez hoje o teu maior desafio não seja a falta de força, mas excesso de distrações.
coisas pequenas que foram crescendo até ocupar espaços que deveriam pertencer à presença de Deus. Mas há libertação quando reconhecemos isso, porque Deus não rejeita um coração que volta para Ele. Pelo contrário, Ele acolhe, restaura e reorganiza tudo com amor. Hoje, Ele não está te pedindo perfeição, está te chamando para prioridade, para um recomeço interior, para um alinhamento silencioso, mas profundo. E se essa palavra está a tocar o teu coração agora, não ignores esse momento. Há algo sendo reordenado dentro de ti. Escreve nos comentários: meu coração volta para Deus hoje. Há uma batalha silenciosa acontecendo dentro de cada coração humano. A disputa pelo primeiro lugar. Nem sempre essa batalha é visível por fora, mas por dentro ela define o rumo de tudo. Aquilo que ocupa o primeiro lugar no teu interior acaba moldando as tuas decisões, emoções e até a forma como vês a vida. Por isso, a palavra de Deus nos alerta constantemente sobre os ídolos do coração. Um ídolo não é apenas uma imagem ou algo visível. Muitas vezes é algo invisível que ganha mais confiança do que Deus. Pode ser o medo, a necessidade de controle, o dinheiro, a aprovação das pessoas ou até mesmo as nossas próprias preocupações. E o mais perigoso é que esses ídolos não entram de uma vez. Eles vão se instalando aos poucos, ocupando pequenos espaços, até que o coração começa a depender mais deles do que da presença de Deus. E quando isso acontece, a alma perde descanso. Mas hoje há um convite de Deus para uma libertação interior. Ele está a chamar-te de volta ao lugar da confiança pura, onde o teu coração não precisa se apoiar em tantas coisas para se sentir seguro. Um lugar onde a tua alma descansa nele acima de tudo. Deus não quer competir com nada na tua vida. Ele não divide o trono do teu coração. Ele é Senhor por inteiro, ou não ocupa o centro de verdade. E quando Ele não está no centro, tudo o resto começa a pesar mais do que deveria. Talvez tenha sentido ultimamente uma inquietação difícil de explicar. Uma sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando externamente tudo parece normal. Isso pode ser um sinal de que o coração precisa ser realinhado novamente com Deus. Hoje é dia de voltar. Voltar à simplicidade da presença. Voltar ao lugar onde a alma não precisa provar nada, apenas descansar. Voltar ao primeiro amor, onde Deus é suficiente por si só. Não há libertação maior do que um coração que decide dizer: Senhor, Tu és tudo para mim novamente. E quando essa decisão acontece, algo começa a mudar por dentro. As coisas não desaparecem, mas perdem o domínio. Os problemas não somem imediatamente, mas deixam de governar a paz interior. E quando essa decisão acontece, algo começa a mudar por dentro. As coisas não desaparecem, mas perdem o domínio. Os problemas não somem imediatamente, mas deixam de governar a paz interior. Deus está a remover pesos invisíveis hoje. Ele está a quebrar dependências silenciosas. Ele está a restaurar o lugar correto dentro de ti. Se sentes essa libertação no teu espírito, escreve agora: só Deus é o meu centro. Há um convite profundo que Deus faz todos os dias ao coração humano, mas que muitas vezes passa despercebido. O convite para viver em alinhamento com o reino. Não apenas acreditar em Deus, mas viver com Deus no centro de tudo. Quando Jesus disse para buscarmos primeiro o reino de Deus, Ele não estava apenas a dar uma instrução espiritual. Ele estava a revelar um segredo de vida. O segredo de que a paz verdadeira não nasce da ordem exterior, mas da prioridade interior. Muitas pessoas tentam organizar a vida começando pelas coisas externas. Trabalho, dinheiro, relacionamentos, planos, metas. Mas esquecem que tudo isso só encontra estabilidade quando o interior está em ordem com Deus. É por isso que há pessoas que têm tudo e ainda assim sentem vazio. E outras que têm pouco, mas carregam uma paz inexplicável.
A diferença não está nas circunstâncias, mas no lugar que Deus ocupa dentro delas. Quando Deus é o primeiro, até os dias difíceis ganham sentido. Não porque deixam de doer, mas porque deixam de ser confusos. Há uma direção que sustenta a alma mesmo em meio à luta. Hoje Deus está a chamar-te a reordenar as tuas prioridades. Não de forma forçada, mas de forma amorosa. Ele não te obriga, ele te convida. Ele não te pressiona, ele te chama de volta. Talvez tenhas tentado carregar muitas coisas sozinho. Talvez tenhas tentado controlar tudo, prever tudo, resolver tudo com a tua própria força. Mas há um limite para a força humana. E é nesse limite que começa a dependência de Deus. E essa dependência não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É reconhecer que a vida foi feita para ser guiada, não controlada. Quando Deus ocupa o centro, até as decisões mais difíceis começam a ter clareza. O coração deixa de ser guiado apenas por emoção e começa a ser guiado por paz. Hoje é um dia de reorganização interior. Um dia em que o Espírito de Deus está a colocar cada coisa no seu devido lugar dentro de ti. Não ignores esse movimento suave no teu interior. Isso é Deus a chamar-te para perto. E quando respondes a esse chamado, algo precioso acontece. A alma volta ao descanso. Se hoje decides voltar a buscar primeiro o reino, escreve: o reino de Deus é minha prioridade. Há momentos na vida em que Deus não está apenas a pedir atenção, Ele está a pedir reintegração. Isso significa que Ele não quer ser apenas lembrado em partes da tua rotina, mas reconhecido como o centro de tudo o que és. Quando o coração se afasta desse centro, mesmo que de forma sutil, ele começa a perder firmeza, não porque Deus se afasta de nós, mas porque nós nos desconectamos da fonte que sustenta a alma. E é aqui que muitas inquietações começam. Uma mente que não descansa, um coração que não encontra satisfação, uma vida que parece sempre em movimento, mas raramente em paz. Mas Deus não criou o teu interior para viver em constante agitação. Ele criou-te para viver em comunhão, em dependência, em alinhamento com Ele. Quando o Senhor diz, busca-me primeiro, Ele não está a limitar a tua vida, Ele está a protegê-la. Porque tudo o que vem antes de Deus e tenta ocupar o lugar de Deus, acaba por sobrecarregar a alma. Hoje, há um convite profundo para voltar à simplicidade espiritual. Não complicar a fé, não tornar a vida espiritual pesada, mas voltar ao essencial, Deus no centro e tudo o resto no seu devido lugar. Há coisas que tu não consegues resolver apenas com esforço. Há batalhas internas que não se vencem apenas com pensamento positivo ou força de vontade. Há vazios que só a presença de Deus consegue preencher. Deus não está distante a observar-te, Ele está próximo a chamar-te. E esse chamado não é de condenação, mas de restauração. Ele está a dizer, volta a confiar em mim de novo. Volta a descansar em mim de novo. Volta a colocar-me no centro de novo. E quando isso acontece, algo muda na forma como vês a vida. O que antes parecia pesado começa a ser carregado com paz. O que parecia confuso começa a ganhar direção. Não é magia, é alinhamento espiritual. Hoje, deixa Deus reorganizar aquilo que ficou fora do lugar dentro de ti. Não resistas a esse toque suave que te chama de volta. Se decides voltar ao descanso em Deus, escreve: em Deus encontro descanso. Há uma verdade que poucos conseguem compreender profundamente. A vida espiritual não é apenas sobre momentos de oração, mas sobre o lugar que Deus ocupa continuamente no coração. Não se trata de falar com Deus apenas quando há necessidade, mas de viver numa constante consciência da sua presença. Quando isso acontece, tudo dentro de nós começa a mudar. Não de forma rápida e superficial, mas de forma profunda e duradoura. O maior problema do ser humano não é apenas o pecado visível, mas a desordem interior.
Quando Deus deixa de ser o primeiro, tudo começa a disputar atenção. Preocupações, desejos, medos, planos, pessoas, expectativas, e o coração, sem perceber, começa a ficar dividido. E um coração dividido nunca encontra verdadeira paz. Mas Deus não te criou para viver dividido por dentro. Ele te criou para viver inteiro nele, para que cada área da tua vida esteja conectada à mesma fonte, à sua presença. Hoje, Deus está a chamar-te a restaurar essa unidade interior. Ele quer curar aquilo que foi fragmentado. Ele quer trazer de volta a coerência entre aquilo que tu acreditas e aquilo que tu vives. Porque não basta dizer, Deus é importante. A vida revela aquilo que realmente está em primeiro lugar. E talvez hoje o Espírito Santo esteja a mostrar-te com amor algumas áreas que precisam de ajuste. Pensamentos, hábitos, prioridades, emoções, escolhas. Mas esse ajuste não vem para te condenar, vem para te libertar. Quando Deus começa a reorganizar o interior de alguém, Ele não destrói a vida. Ele constrói novamente sobre um fundamento sólido. E esse fundamento é Cristo. Por isso, não resistas ao processo de realinhamento. Mesmo que pareça desconfortável no início, Ele está a conduzir-te para um lugar de maior paz. Deus não quer apenas visitar a tua vida. Ele quer habitar no centro dela. E quando Ele habita no centro, tudo encontra sentido novamente. Hoje, permite que Ele traga ordem ao teu interior. Permite que Ele seja novamente o ponto de partida de tudo. Se estás disposto a ser reorganizado por Deus por dentro, escreve: Jesus é o centro da minha vida. Há uma luta silenciosa que acontece no coração de cada pessoa. A luta entre confiar em Deus e confiar em si mesmo. Muitas vezes não percebemos, mas aos poucos começamos a depender mais das nossas próprias forças, da nossa lógica, das nossas estratégias e menos da direção de Deus. Isso parece normal no início, mas com o tempo cria um peso invisível. O coração começa a ficar cansado de tentar controlar tudo, de prever tudo, de resolver tudo sozinho. E é exatamente aí que Deus entra com um convite de amor. Deixa eu conduzir-te novamente, porque o ser humano nunca foi criado para carregar a vida sozinho. Foi criado para caminhar em dependência, em comunhão, em confiança diária. Quando tentamos ser o centro da nossa própria vida, acabamos por nos tornar pesados para nós mesmos. Mas quando devolvemos esse centro a Deus, a alma encontra descanso. Hoje Deus está a chamar-te a largar o excesso de controlo, não porque Ele quer tirar-te responsabilidade, mas porque Ele quer tirar-te o peso de viver sem descanso. Há coisas que só funcionam quando são entregues. Há decisões que só encontram clareza quando são colocadas diante de Deus. Há caminhos que só se abrem quando o coração deixa de insistir em controlar tudo. E talvez hoje o maior ato de fé não seja fazer mais, mas confiar mais. Não seja correr mais, mas descansar mais em Deus. A confiança em Deus não elimina os desafios, mas muda a forma como os enfrentamos. O coração deixa de entrar em pânico e começa a caminhar com paz. E essa paz não vem de fora, vem do centro correto da vida. Quando Deus está no centro, até o desconhecido deixa de ser assustador, porque sabemos quem está à frente. Hoje Ele está a convidar-te a entregar novamente aquilo que tens tentado segurar com força demais. O futuro, as decisões, as preocupações, os medos. E ao entregares, não estás a perder controle, estás a ganhar direção. Se hoje decides confiar mais em Deus do que em ti mesmo, escreve: eu confio no plano de Deus. Há um lugar profundo dentro do ser humano que só encontra descanso quando se sente seguro em Deus. Não é um descanso superficial. Não é apenas ausência de problemas, mas uma paz interior que permanece mesmo quando a vida ainda não está resolvida. Muitas vezes procuramos essa segurança em coisas que mudam.
pessoas, dinheiro, estabilidade, resultados, reconhecimento. E por um momento isso parece funcionar, até que algo muda e o coração volta a sentir insegurança. Isso acontece porque tudo o que não é Deus pode falhar, mudar ou desaparecer, mas Deus permanece. E quando a alma se ancora nele, encontra algo que não depende das circunstâncias. Hoje, Deus quer curar essa parte de ti que ainda procura segurança em lugares instáveis. Ele quer ensinar-te a descansar nele de uma forma mais profunda, mais madura, mais constante. Isso não significa que os problemas deixam de existir, mas significa que eles deixam de governar o teu interior. Há uma diferença enorme entre enfrentar a vida com medo e enfrentá-la com fé. Quando Deus é o teu centro, a tua estabilidade não vem do que vês, mas de quem te sustenta. E talvez hoje o Senhor esteja a mostrar-te áreas onde tens colocado a tua confiança, planos que parecem seguros, pessoas que parecem firmes, ideias que parecem suficientes. Mas Ele está a lembrar-te com amor. Só Ele é inabalável. Não é uma correção dura, é um convite à liberdade. Porque confiar em algo instável sempre gera ansiedade, mas confiar em Deus gera descanso. Há um tipo de paz que o mundo não consegue dar. Não é construída, é recebida, não é conquistada, é vivida na presença de Deus. E quando o coração aprende isso, ele deixa de viver em constante medo do amanhã. Hoje, Deus está a chamar-te a esse lugar seguro, um lugar onde a tua mente pode descansar, onde o teu coração pode parar de lutar sozinho, onde a tua alma pode simplesmente confiar. Talvez ainda não vejas tudo resolvido, mas já podes sentir algo diferente. Deus contigo, sustentando-te por dentro. Se decides descansar na segurança de Deus hoje, escreve: em Deus estou seguro. Há uma transformação profunda que acontece quando o coração finalmente entende que Deus não é apenas parte da vida, mas a própria vida. Tudo começa a mudar de perspectiva. O que antes parecia urgente perde força, e o que antes era ignorado ganha importância eterna. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, até as coisas simples do dia ganham significado. Um gesto pequeno, uma decisão discreta, uma atitude silenciosa. Tudo começa a carregar um peso espiritual diferente, porque agora tudo é feito diante de Deus. Mas quando Ele não está no centro, até as maiores conquistas parecem vazias depois de um tempo. Isso acontece porque o coração humano foi criado com um espaço que só Deus pode preencher. Hoje, Deus está a convidar-te a viver uma vida mais intencional. Não uma vida guiada apenas por impulso, emoção ou pressão externa, mas uma vida guiada pela presença dEle. Isso significa que cada área da tua vida pode ser transformada. Pensamentos, palavras, escolhas, relações, trabalho, planos, futuro. Nada precisa ficar fora do alcance de Deus. E quando Ele começa a governar o interior, algo bonito acontece. A vida deixa de ser fragmentada e começa a ser integrada. Já não vives dividido entre fé e rotina, espiritual e natural, domingo e segunda-feira. Tudo passa a ser vivido com consciência de Deus. Essa é a verdadeira maturidade espiritual, quando Deus não é apenas lembrado em momentos específicos, mas reconhecido em todos os momentos. Talvez hoje o Espírito Santo esteja a convidar-te a viver com mais propósito, mais consciência, mais presença. Não para te sobrecarregar, mas para te alinhar. Porque viver longe desse alinhamento cria confusão, mas viver dentro dele traz clareza. E quando o coração está alinhado com Deus, até as decisões mais difíceis começam a ser guiadas por paz interior. Hoje, não é apenas sobre acreditar em Deus, mas sobre permitir que Ele influencie cada detalhe da tua vida. E isso muda tudo. Se decides viver uma vida mais alinhada com Deus em cada área, escreve: minha vida pertence a Deus.
Hoje chegamos ao final deste momento sagrado de reflexão, mas na verdade, o que começa aqui não termina agora, começa dentro de ti. Porque quando o coração é tocado por Deus, nada permanece igual. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma decisão espiritual de um dia, mas um compromisso contínuo de vida. É uma escolha que precisa ser renovada nas pequenas coisas, nos pensamentos silenciosos, nas decisões invisíveis e também nos grandes momentos da vida. Quando Deus ocupa o centro, tudo encontra o seu devido lugar. O medo perde força, a ansiedade perde domínio, a confusão começa a dissipar-se e a alma começa a respirar novamente. Mas quando ele é deixado de lado, mesmo que por pouco tempo, o coração começa a sentir o peso de tentar sustentar a própria vida sozinho. Hoje, Deus não está a pedir perfeição, Ele está a pedir prioridade. Ele não está a exigir uma vida sem falhas, mas um coração que continuamente volta para Ele. E isso é o mais bonito na fé. Sempre há recomeço, sempre há retorno, sempre há graça suficiente para trazer o coração de volta ao centro. Talvez ao longo desta oração, algo tenha sido tocado dentro de ti. Talvez tenhas percebido áreas onde Deus não estava em primeiro lugar. Talvez tenhas sentido o convite suave do Espírito a reorganizar o teu interior. Não ignores isso, porque esse chamado não é apenas emoção, é direção espiritual. Hoje Deus está a selar um novo começo dentro de ti, um começo onde Ele volta a ser o primeiro em tudo, nos teus pensamentos, nas tuas decisões, nos teus planos, nos teus medos e nos teus sonhos. E quando isso acontece, a vida não se torna perfeita, mas torna-se alinhada. E uma vida alinhada com Deus é uma vida sustentada pela paz. Agora, leva contigo esta verdade. Nunca há nada mais seguro do que um coração onde Deus é o primeiro. Se este momento falou contigo, escreve com fé: Deus é o primeiro na minha vida. E se esta oração te abençoou, compartilha com alguém que precisa voltar a colocar Deus no centro hoje. Dê o teu like e inscreve-te no canal. E ativa o sino para não perderes nenhuma palavra de Deus.